Sejam todos bem-vindos para mais este episódio dos Três Mosqueteiros. Estamos aqui mais uma vez e sempre D'Artagnan. super bem acompanhado dos meus fiéis escudeiros, Roger Valdugo e Anderson Seiler. E aí, senhores, como estão? Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia. Aqui é noite, então tirem as crianças da sala porque o Anderson vai trazer um tema que é para 18 mais. Bom, olá, todo mundo, tudo bem? Eu que sou então portador da boas novas, maravilha. Então vamos trazer caos para cá, né? Que é mais legal, que coisa mais linda, que é ter uma família onde a mãe larga o pai para casar com o filho, ou o pai larga a mãe para casar com a filha, ou a mãe usa o filho para gravar vídeos adulto 18 mais. Será que eles fazem isso? O que que leva as pessoas a fazerem isso? E será que é lealdade? Será que são problemas psiquiátricos? Será que, enfim, não sei. Então, vamos explorar este assunto hoje, porque assim, quando a gente fala todo e qualquer comportamento humano, sim, ele pode ter um viés, ele pode ter uma origem de algum tipo de distúrbio. Sim, pode. E de qualquer forma, vai existir algum tipo, muito provavelmente, de lealdade para esse comportamento e para este movimento. Então, quando ocorre uma situação dessa, que é. Existem vários extremos, mas assim, é uma situação assim um tanto quanto delicada. Quanto que na antiguidade, quanto que, pensando pelo viés de lealdade, quanto que não foi necessário ocorrer algum tipo de incesto para que a vida seguisse adiante? A história mostra isso. Quanto que também, por outro lado, não pode ser aquela questão onde a criança entrou no lugar do parceiro ou da parceira, só que isso acabou indo para as vias de fato. Então, quando a gente fala na visão sistêmica que você está fora do lugar, você está no lugar do seu pai ou você está no lugar dessa mãe, não é nesse sentido que a gente fala. É de forma, digamos, um tanto quanto a gente pode pegar pelo viés de consciência ou pode pegar no viés de energia, enfim, a gente pode pegar vários, nenhum deles é nas vias de fato. E aqui sim, e nesses casos, se a gente pegar até na Bíblia tem a passagem de Ló, onde que mostra isso, né? Depois de Sodoma e Gomorra, é isso? Após a queda de Sodoma e Gomorra, as filhas de Ló fugiram com ele para uma caverna, acharam que somente eles haviam sobrevivido, embebedaram Ló. E aí, então, acabaram indo às vias de fato para com o pai, para dar sequência à linhagem, para manter a vida. E quando esses movimentos eles ocorrem, a vida deu certo, a vida seguiu adiante, e graças a esse movimento que, né, se multiplicou a vida. E com isso, outras pessoas vieram e assim foi dada a continuidade. Ah, mas isso é legal? É para sair todo mundo fazendo isso? Não é disso que a gente está falando. Estamos aqui explicando pelo viés sistêmico, pelo viés terapêutico, o que pode estar por trás disso. Porque isso pode acontecer também sem o viés, sem a conexão direta sanguínea. Pode acontecer caso onde, por exemplo, a mulher adota uma criança, um menino, e depois passa a ter relações conjugais, sexuais com este adotado.
Aí é tudo bem? Será? Como que é isso? Bom, se a Então, gente olha. sim, Perdão, Anderson, pode vai lá, vai lá. continuar. Se a gente olha pelo Código Civil, artigo 1521, casamento é nulo, é proibido por lei, entre pai e filhos, mãe e pais, mãe e pai, pais e filhos, né? Então, no Código Civil, não é ilegal, né? Mas como o Robson trouxe, tá, mas existem relacionamentos incestuosos que não precisam ter relação sexual. Você pega uma mãe separada, que tem um filho, e ela elege o filho como marido dela, elege inconscientemente, ela está formando um incesto. Não necessariamente tem que ter a relação, mas é a posição que se coloca. Então, o menino cresce com a responsabilidade de marido. E muitas vezes ele não casa, não se relaciona com mulheres, porque ele vive em função da mãe. A mesma coisa, o pai que, por algum motivo, perde a esposa e a filha assume o lugar de esposa do pai, e a mulher não vai para a vida, fica com o pai até o final da vida dele, e quando ele falece, ela não sabe o que fazer. Então, assim, quando a gente traz essa palavra incesto, não significa necessariamente a relação em si, mas a forma onde se coloca o outro, a intenção que tem sobre o outro, né? Como o Robson trouxe, por lealdade, por algum motivo que lá atrás fez com que isso acontecesse. Se for falar anatomicamente, né, com o viés da anatomia, no nosso corpo, as nossas cifoses, que são as curvaturas para frente, que é cabeça, no, a cifose torácica, né, do tórax, e a cifose do sacro, né, lá na bacia. As cifoses, elas estão presentes para proteger as partes que são vitais. O cérebro, que querendo ou não, é ele que comanda o corpo. Coração e pulmão, que são os dois órgãos vitais, a gente precisa do oxigênio, precisa fazer esse sangue circular. E os órgãos genitais, para reprodução. E aí entra nisso. Se a gente for para a anatomia nos leva que, ela nos leva, não, ela nos diz que a reprodução é algo essencial para a vida. A sequência da vida é algo essencial. Então, fisiologicamente falando, anatomicamente falando, né, o nosso corpo é preparado para isso, para nos mantermos vivos e para nos reproduzirmos. Então, querendo ou não, acontece fatos assim. Como a gente já trouxe, cara, isso está na Bíblia. Isso aconteceu na Bíblia, porque as criaturas achavam que eram os últimos do mundo. Então, como eles achavam que eles eram os últimos do mundo, foram lá, o quê? Cometeram um incesto para reprodução, para O instinto povoar. da continuidade, né? Exato. Instintivamente, inconscientemente, né, esse movimento acontece. E aí vem até aquela pergunta, tá? Quando isso acontece, se é transgeracional, será que toda essa gente aí é descendente de Ló? Até porque eles achavam que só tinha eles, né? Dentro da consciência e da percepção deles diante da situação, eles achavam que eles eram os únicos. E obviamente que não. Então, quando se tem esse tipo de ação, e principalmente o que o Anderson trouxe, que é bem bacana, que de forma ilustrativa é o que a gente diz nos movimentos sistêmicos, né, que você está, quando a pessoa está casada com o pai ou casado com a mãe, que daí ela não consegue ter relacionamentos saudáveis, ou seja, ou vai ter relacionamento onde vai se conectar com um parceiro ou uma parceira que também vai estar indisponível, muito provavelmente.
que a gente também pode classificar como filhinho da mamãe e filhinha do papai, normalmente eles acabam se encontrando porque eles estão na mesma vibração de indisponibilidade, por assim dizer, como exemplo. Então, pode vir a ocorrer essa relação e a pessoa ela não sabe por que os relacionamentos não dão certo. Porque aquela posição já está ocupada. Já está havendo um incesto, porque aí não é o ato físico, mas sim de inconsciente de estar com a posição ocupada, ou seja, não consegue chegar a uma pessoa para ficar ao lado, porque ela já está do lado de alguém. E isso pode acontecer só no âmbito de relacionamento? Não necessariamente, a pessoa pode ter dificuldade também de dar certo no âmbito profissional. Porque ela acaba ficando emaranhada nessa situação e ela está ali para, para dar sustentação para aquele que não é realmente a família onde você está seguindo adiante. Na posição, os pais são maiores, estão atrás, você está ali na frente seguindo a sua vida. Então você vai estar procurando suprir os seus pais e não vai estar olhando para a sua vida que é para frente. Você está olhando para trás, ilustrativamente. E que é o que se apresenta no campo. Então a pessoa está olhando para trás e ela também não consegue, porque ela não está indo para frente. É como se ela estivesse indo em direção ao passado. E isso traz um peso, traz uma dificuldade no fluir da vida. Se a gente olha para o âmbito psicanalítico, então vamos olhar ali para o lado da construção da criança. Na infância, o menino e a menina, elas passam por, cada um passa por um processo. O menino por princípio de Édipo, porque Édipo se apaixonou pela mãe, e de Electra, as meninas. Então, assim, esses princípios, eles têm a mesma função, tá? Que é o quê? A criança, ela se apaixona pelo pai, pela mãe, e a intenção é eliminar o outro para ficar com o pai ou para ficar com a mãe. Então, o menino quer eliminar o pai para ficar com a mãe e a menina eliminar a mãe para ficar com o pai. Tomar o lugar. Por amor. Só que acontece, esse amor é um amor ingênuo, é um amor puro, que ela não existe questão física, sexual física, né? Aquela desejo sexual, mas é um desejo de amar. É um amor incondicional que eu tenho pelo meu pai, ou que eu tenho pela minha mãe, que eu quero somente ela e que o meu pai ou minha mãe atrapalhem. E aí existe uma cisão. Tem que ocorrer essa cisão. Qual é a cisão? O pai olhar para a menina e falar: Eu não posso casar com você porque eu sou o seu pai e eu já sou casado com sua mãe. E a mãe olhar para o menino e falar: Eu não posso casar com você, porque você é meu filho e eu já sou casado com seu pai. E isso corre uma cisão. Ali você quebra, você rompe, frustra. E aí a criança ela entra numa realidade onde com ela eu não posso casar. Então o máximo que vai quando ocorre isso de forma correta, tá? O máximo que vai acontecer é essa criança buscar alguém parecida com a mãe ou uma menina alguém parecido com o pai. Mas não o pai em si, não a mãe em si. Mas aí, quando a gente parte do princípio do pai ou de uma mãe olhar para o próprio filho e apaixonar-se ao ponto de cometer atos além do normal, o que pode ser? Porque, assim, quando você tem um filho, você olha para ele, o seu papel é proteção. Seu papel é fazer o melhor para ele. É fazer com que ele vá para o mundo da melhor forma possível. Você não tem uma visão. O pai pode ter a filha mais bonita do mundo, mas ele nunca vai olhar com o olhar de uma mulher, ele vai ver uma menina, minha filha. Vai ser uma eterna criança, a gente sabe isso, a consideração fala isso, né? Que nós somos eternas crianças para nossos pais, porque somos pequenos. Então, assim, a visão do pai é sempre uma eterna criança. A mulher pode ser a mais bela do mundo, mas para o pai, a admiração dele é aquela menina. Mas quando se perde essa, essa noção da realidade, o que me vem, tá? Pode ser uma transferência de um desejo de algo que o pai não teve. Ou de alguém que o pai buscou, ou a mãe olha para o filho e vê alguém ou algo que ela desejava ter e ele possui, ou ela transfere para ele achando que ele possa entregar para ela.
E aí ela se apaixona pelo filho. E o pai se apaixona pela filha. E como os filhos, essa transferência eles podem absorver e acreditar que realmente eles devem ficar com eles. Então, mas por algum desvio ali, por algo ali que tira dessa realidade e faz com que aconteça esse extremo. No caso de Ló que vocês trouxeram, é um caso à parte, é um caso de sobrevivência da espécie. Ali a gente pode considerar um sacrifício, né? Agora, quando a gente olha para o mundo atual, tem que se entender o motivo qual levou esse desejo, porque atrás desse desejo tem algo muito grande gritando ali para ser visto e está sendo transferido para o outro como se o outro pudesse entregar tudo. Até porque, né, Anderson, o nível de consciência, se a gente for pegar essa passagem que a gente comentou da Bíblia, o nível de consciência hoje, ele é muito diferente da época. Então, por mais que muitas coisas, vamos dizer assim, muitas cagadas, elas são praticamente iguais, nesse caso específico que a gente está falando, não. O nível de consciência é muito diferente do que se tinha na época. Uhum. Né? A evolução como um todo, ele vai traz essa evolução em muitas coisas, então, né, você sabe, você, né, tem a consciência diferente, vai trazer comportamentos diferentes. Tem alguns casos, eu trouxe alguns casos aqui para a gente olhar, porque fica mais fácil para as pessoas entenderem. Sim, Porque se a gente vai falando de forma direta, as pessoas podem ser que elas se percam. Mas aqui tem uma história que eu achei aqui do caso Mônica Mares e Caleb Patterson nos Estados Unidos. Aqui é a história de uma criança que foi doada logo ao nascimento. Então a criança nasceu, a mãe doou, e depois de 18 anos eles se encontraram via Facebook. E ao se encontrar, aqui diz que eles tiveram uma atração imediata. E começaram a ter uma relação de marido e mulher. Foram presos, estão passando por julgamento, enfim, mas eles que brigam na justiça para ficar juntos. Então, olha essa história. A mãe doa ao filho, depois de 18 anos ela encontra o filho na rede social, os dois se encontram e começam a ter uma relação amorosa. O quanto está por trás disso? Porque é o que eu falo, não é, mas é uma safadeza. Tá, tudo bem, você pode considerar safadeza, ilegalidade, mas vamos olhar com um olhar diferenciado, vamos olhar por trás disso. O que isso revela dessas duas pessoas? Uma mãe que nunca apareceu, uma mãe sumida que de repente aparece, então aquele amor intenso se confunde, e uma mãe que de repente esse rapaz pode ter sido o filho de um cara que ela se apaixonou, perdidamente. E quando ela olha para o rapaz, lembra esse cara que ela apaixonou. E ela se apaixona por ele perdidamente. Então, ambos perdem-se a razão e se entregam ao desejo. O desejo de ser amado pela mãe, o desejo e a relação sexual pode ser voltar ao útero, voltar para onde, porque você me abandonou, então eu volto para me sentir seguro. E pode ser aqui também a dar mesmo pensamento, volta para mim, porque você tem que voltar para não te perder de novo, ou olhar para ele e sentir o desejo daquele homem que ela perdeu. Olhando de fora, a gente, porque vou nos colocar neste papel. É fácil olhar com julgamento para isso tudo. É fácil falar que loucura, é fácil, né, achar 587 motivos para dizer que quem comete isso está fora de si, tem alguma doença psíquica, ah, tem algum problema psíquico, tem algum problema com alguma droga, alucinógeno, algo do gênero, faz algo né? Faz algo da contravenção. Só que
olhando de forma sistêmica, é quanto amor tem nesse sistema. E aí é uma frase que eu falo sempre para amigos, para familiares, para pacientes, para clientes que me procuram, que a maioria dos problemas é sempre excesso de amor. O excesso de amor vai fazer com que tu deixe a razão de lado e vá pela emoção. Como o caso que o Anderson trouxe, né? O filho foi abandonado e depois de 18 anos acha a mãe. Cara, vocês conseguem perceber quanto amor tem nessa relação? Vocês conseguem perceber quantas voltas o mundo deu para as duas criaturas caírem no mesmo buraco? Não, não é coincidência. Tá? Pode falar o que quiser, mas coincidência não é. É qualquer outra coisa, entendeu? Energia cósmica, lei da atração. Abre o leque aí, escolhe uma palavra e só não diz que é coincidência. E esse ponto que vocês estão trazendo do amor, porque toda ação, ela tem uma intenção positiva por trás dessa ação e ela é baseada no amor, seja o amor que for. Às vezes, muitas vezes o amor ele é distorcido. Pode ser também, mas tem uma intenção positiva por trás, porque na posição em que a pessoa está, ela entende que aquilo que ela está fazendo é o melhor, com a consciência que ela tem naquele momento. Então ela entende que aquilo que ela está fazendo é o melhor. E então ela segue adiante, onde a emoção ultrapassa a razão. No caso em que o Anderson está falando, me parece que num primeiro momento eles não sabiam que era mãe e filho. Uhum. Pela narração, né? Talvez depois isso veio a se descobrir, mas me parece que no primeiro momento foi uma atração muito grande, até porque a mãe era jovem, né? Tinha 18 anos, né? Pelo que eu entendi aí. Não, o Então, menino, no encontro do menino, o menino tinha 18 quando a mãe não encontrou a tinha mãe. 18, tá? Então, assim, é, é o que o Roger tá falando. Então, assim, imagine quanto amor não tem nesse sistema para trazer isso. Qual a informação que isso está trazendo que precisa, que está pedindo uma atenção? Porque a gente já falou até em outros episódios, quando é algo assim que choca muito, olha o nível, o quão alto precisou gritar o sistema para que aquilo que está precisando ser visto fosse visto. Porque sussurro e só, né, psiu, olha aqui, já não estava mais dando. E o sistema, ele vai trazer a sua ordem da forma que for. Mas se a gente para olhar para o caso da Andressa e o filho dela, porque a Andressa Urach, ela grava conteúdo adulto, 18 mais. Mas o caso dela, ela gravar com o filho, já é diferente do caso que eu trouxe aqui e do caso que a gente está falando. Eu olhando de um olhar de fora, eu não estou julgando ela, eu estou falando da conduta e da situação. Porque assim, ela é uma pessoa que aparentemente, ao longo, quem conhece ela, né, viu ela aí nas suas histórias nos jornais, enfim, vê que é uma pessoa que busca ser vista. Ela busca há muito tempo ser vista. Saindo com jogadores de futebol, parando em, acho que BBB, enfim, dessas vidas, aí sai, vira evangélica, volta, e aí começa a gravar conteúdo. Então, assim, ela sempre polemiza. E, e só que, assim, isso vira um vício. Porque nunca é o suficiente. Mas o problema tá nela. Se eu não me vejo, o outro não me vê. Só que é muito mais fácil olhar para fora do que para dentro. Então, que eu faço? Então, eu busco de todas as formas que o outro me veja. E quando ela chega nesse ponto de falar, vou gravar com meu filho, e ela fala, não tenho problema em chocar pessoas,
Por quê? Porque para ela quer ser vista e não importa o preço que ela tenha que pagar. Gravar com o filho é um preço alto a se pagar, mas ela não liga. Tá todo mundo me olhando, só falam no meu nome. Eu estou sendo visto em tudo quanto é lugar. Não importa se o rapaz está afim ou não, não importa se o rapaz vai ter trauma com isso ou não, não importa se, enfim, vários outros, se vai ter problema judicial ou não, não interessa. Não me interessa a consequência, interessa que o meu desejo seja realizado, que é de ser vista. Então é diferente de você, como o Robson trouxe, o Roger trouxe, ali, mãe e filho se encontram depois de 18 anos e surge-se um amor tão grande que ambos não se controlam e confundem-se o amor. Ali é mais uma visão pessoal de algo que eu preciso e eu uso tudo que é possível e imaginável para eu continuar sendo visto. O Roger tá processando ali. Fazendo Quem quer conta. ser visto? Quem É, foi excluído desse sistema que precisa ser, tá gritando tão alto que está atrapalhando um outro, está atrapalhando o próprio sistema para ser visto? E quão disposto tu tem que estar para fazer alguns movimentos. E aí que a tua fala, Anderson, foi pontual, assim, foi certa na questão do quantas dores ela não quer olhar. Qual para fazer esse movimento, por mais que agora não vou saber trazer a informação correta aqui, porque se não me engano, teve algo de que o público, né, os seguidores comentaram com ela e sugeriram a ideia, que a ideia não partiu dela. Mas aí é isso. O quão disposto tu tá a pagar por algo? Porque tudo tem um preço. A gente já trouxe isso aqui, que em algum momento a vida vai devolver. Como? Qual o custo? A vida vai trazer uma hora. Espera, senta e aguarda. Então, é, é isso. Tem exemplos e exemplos. A gente sempre, né, tenta trazer aqui o que a visão, vamos dizer assim, do algo do o que pode ser melhorado, né? O que pode ser, né, para onde que vocês podem ver, o que vocês podem tirar de proveito dessas informações, porque a gente traz tema polêmico para isso mesmo. A gente traz tema polêmico Sim? para chamar a atenção. E para ver que, mesmo com temas polêmicos, tem pontos, sim, muito negativos e tem pontos muito positivos. Porque, querendo ou não, nessa questão das dores da família, das dores dos traumas, pegando exemplo, cara, de conhecido meu. Eu tenho conhecido meu que a mãe é solteira, o cara hoje trabalha, sustenta a casa com a mãe, já teve 587 relacionamentos e nenhum dos relacionamentos dá certo. E aí, querendo ou não, é um exemplo na prática do que o Anderson trouxe, né? Por que que o relacionamento não dá certo com as outras pessoas? Porque tu já é casado. E aí não adianta tu querer ir pra maloca e procurar na esquina, ir na bodega, ir na boate. Hoje em dia, boate também nem existe mais, né? O pessoal agora tá em outras vibes que nós estamos tudo velho e não sei se você sabe, mas eu não sei mais nem o que que eles fazem. Mas por fim.
É isso aí. No café, diz que agora a moda agora não é boate, é encontros no período da tarde para tomar café. A boate é na cafeteria. Então, assim, daqui a pouco. E aí é isso. Se tu tá tão ligado à tua mãe ou tu tá tão ligado ao teu pai, tu vai ir na cafeteria, um dia tu vai pegar um rapazinho, uma rapazinha, um menininho ou uma menininha, e não vai dar certo. E aí depois tu vai de novo na semana seguinte e vai pegar outro e não vai dar certo também. E não vai dar certo, e não vai dar certo, e não vai dar certo. Nem com A, nem com B, nem com C. Por quê? Porque tu não tá casado com teu pai e com a tua mãe. E aí volta a questão do quanto amor tem nesse sistema. Sim, Às vezes a gente precisa diminuir um pouco esse amor que a gente tem pelos nossos pais. Olhar para os nossos pais e entender que, cara, são umas criaturas que fazem burrada, para não dizer cagada, que nem qualquer outro. E aí a gente precisa olhar para isso, a gente precisa entender isso, a gente precisa, né? A gente não, porque a gente já se trabalhou, mas quem está aqui assistindo e que está travado na questão de relacionamento, olha para isso. Aproveita esse tema leve que o Anderson quis trazer aqui para vocês, né? E olha para essa questão. Qual é o problema do teu relacionamento? Por que que tu não acha um cara bacana? Por que que tu não acha uma menina legal? Ah, porque homem é tudo. Como é que fala? Agora até me faltou a palavra. Porque homem não presta e as mulheres hoje em dia estão tudo muito malandrinha. Cara, são os homens que não prestam ou tu que bota o teu pai no altar e acha que ele é o ser supremo? Ou pelo contrário, né? Porque daí tem as duas opções. Tem a opção do a filhinha que bota o pai no pedestal, no altar, e daí não vai achar nenhum cara que seja melhor que o pai, ou igual ao pai. Ou é a filhinha que o pai abandonou, o pai foi comprar cigarro e não voltou, o pai faleceu, o pai aconteceu qualquer coisa com o pai, e a mãe teve que criar. E aí é esse o ponto de que, não, homem não presta, por quê? Porque o homem foge da responsabilidade. E aí a questão é essa, não é o homem que foge da responsabilidade, é o teu pai mesmo que não que vem de um sistema problemático, cheio de traumas, e que ele não assumiu a responsabilidade dele. Não quer dizer que isso se encaixa no 100%. Pode se encaixar em 98%, mas não se encaixa no 100%. E até porque muita gente, pegando esse gancho, Roger, então quer dizer que todo mundo então tem relacionamento ruim? É claro que não. É que você, na consciência que você tem e com as crenças que você tem, se é isso que você acredita, é mais disso que o universo vai te dar. Ou seja, você vai se conectar com mais disso para confirmar de que, sim, o que você acredita é o que de fato ocorre e existe. Então, o ponto de que, se a gente for pegar os dois lados, né, a menina que não saiu ainda do âmbito do pai, né, e quer disputar com a mãe o amor do pai e fica naquilo de que não tem homem à altura do pai, porque realmente não vai existir, que são funções completamente diferentes. Ou a outra que o pai foi ausente, ou foi fraco, ou foi alguma coisa que ela, na perspectiva dela, nas expectativas dela e no julgamento dela, critica o comportamento desse pai e aí quer excluir o homem porque o homem, diante da perspectiva dela, não presta isso, aquilo outro, ela vai acabar encontrando que ela também vai, vamos dizer assim, colher no universo aquilo que ela acredita que o homem é. Então, por isso que vai acabar não dando certo. Agora, você, no seu papel de adulta, de grande, tem que deixar a história dos seus pais com eles. Que graças a esses dois, pela perspectiva dessa pessoa, encrencados se encontraram, que você está aí viva andando pelo mundo. sim. Então deixa a Isso. história do seu pai e da sua mãe com eles.
Isso que tu trouxe, Robson, famosa lei da atração, né? Exato. É isso. Então, enquanto você continuar acreditando que o homem não presta, ou de que assim, eu quero um príncipe encantado, que normalmente o príncipe encantado é aquela que está buscando um cara melhor do que o pai, ferrou. A Então, gente tem que. Perdão, Robson, só pode para falar, continuar. só como criação. Então, assim, você tomou consciência disso, ou algum desses exemplos fez sentido para você, respira e vai procurar uma ajuda, porque é possível. É possível. Vai lá, Anderson. É, a gente está falando, né? Também a questão de pais ausentes. Ah, o pai foi comprar cigarro, a mãe sumiu, enfim. Abandonou o pai, a mãe abandonaram a criança. A gente tem que entender que muitas vezes, se eles não ficaram, é porque não, não era, eles não se sentiam bom o bastante para ficar. Pode ser que se eles ficassem, seria ruim para você. E às vezes estar longe deles era melhor, porque já te deram a vida. Acabou, te deram o mais precioso, né? Eu falo isso porque tem um outro caso que eu trouxe que é mais ou menos isso, que uma menina, o caso Steven e Kate, que a menina foi adotada. Pai e mãe abandonaram, deram para adoção a menina. Após 18 anos, ela procurou a família, encontrou o pai e a mãe e morou com eles. O pai se apaixonou pela filha, a mãe descobriu e se divorciou e o pai casou com a filha. Tiveram um filho. Em um certo momento, a filha pediu divórcio. O pai, em um momento insano, fora da razão, assassinou o filho e assassinou a filha e o padrasto. Então, para vocês verem que, às vezes, essa questão de, preciso achar meu pai e minha mãe a qualquer custo, porque eu preciso ter um pai e uma mãe, tá? Antes de tudo, entenda o motivo, tá? Por quê? Por que será que eles me colocaram para adoção? Será que é porque eles não me amavam? Ou porque eles não se sentiam preparados para cuidar de mim ou não tinham o bastante para me entregar? Vale a pena ir atrás? Vale. Ou será? Será que onde estou já me sustenta? E eu aceito da forma que está? Ou não, eu estou procurando porque eu me sinto na obrigação ainda de ter uma resposta. Ou sinto que eles me devem algo. Então, esse é um caso que muitas vezes buscar algo que já se foi não termina de forma tão satisfatória, porque o sistema ele já mostrou que não era para estar ali. E aí você não escuta o sistema, não escuta o teu sistema, você vai atrás. E aí acontece algo que não era para acontecer, algo que era para ser uma transgressão, ou seja, não era para acontecer, você volta e se torna leal, tornando novamente um ciclo. Então, assim, tudo que nós estamos trazendo aqui são possibilidades, não é isso aqui que eu estou trazendo, não é, é isso e pronto. Não, são possibilidades. A gente não tem a história completa, a gente não sabe o que aconteceu, não conhece as pessoas. Então, o que nós estamos fazendo é uma análise de possibilidades. Óbvio, se você é adotado e sente que precisa buscar seus pais, tudo certo. Como o Robson sempre traz, você não tem que ir nada, você não tem que me escutar. Se você acha, se dentro de você acha que tem que ir, vá. Mas entenda que por algum motivo eles não puderam ficar com você. Por algum motivo eles se afastaram. E muitas vezes esse afastamento é porque não sentia a capacidade de entregar o melhor para você. Ou, em alguns casos, que pode acontecer, que não é difícil, eles não queriam você. E aí eu digo sempre, agradece. Se o pai saiu para ir comprar cigarro e não voltou, cara, agradece. E querendo ou não, tem algo que a gente já trouxe aqui,
e que eu acho que cabe trazer novamente, que é o pai ele nasce no momento no ato sexual. E o pai morre, vamos dizer assim, quando o espermatozoide fecunda o óvulo. A partir daí, o pai vira o cuidador. A mãe nasce no momento que o espermatozoide fecunda o óvulo e a mãe morre, entre aspas, quando a criança nasce. A partir daí, ela vira cuidadora. Ou seja, se tu tá vivo e respirando, é porque tu teve bons pais que souberam fazer o que eles precisavam ter feito no momento exato. Eu digo sempre para meus pacientes e clientes, agradece que eles namoraram na lua certa. O resto é brinde. Se tu tem uma mãe que te cuidou na infância, que te deu de mamar, que te cobriu, que te botou dormir no berço, que se bobear te botou entre na cama do casal, entre os dois, para dormir ali, quentinho, aí, que trocou tuas fraldas, que fez, levou para creche, te deu estudo, te deu faculdade, fez tudo isso, cara, agradece. Agradece porque assim, ó, tu tem uma mãe ou um pai, vamos dizer assim, perfeitos, que fizeram tudo por ti. Mas, se tu tem uma mãe e um pai que te abandonaram na porta da igreja, na porta dos bombeiros ou qualquer outro lugar, cara, agradece também. Por quê? Porque senão eles podem voltar e acontecer todas essas histórias que a gente trouxe aqui para vocês. Pode acontecer um monte de bobagem. Pode acontecer um monte de traumas maiores. Por quê? Porque eles tentaram quebrar um ciclo e tu, por excesso de amor a esses pais, fez o quê? Voltou lá atrás e abraçou toda a runha que a gente, né? Quando eu conheci a constelação, o meu primeiro professor ele dizia, né? Porque tu pega essa gente cheia de ronha e daí quer resolver as ronhas da família inteira, né? Não sei se vocês entendem ou não, ronha é os problemas, né? Se ficou claro ou não, é isso. E aí é isso, cara. Às vezes tu não precisa resolver os problemas. É deixar os problemas andarem. É deixar os problemas irem na bodega junto com o pai que foi comprar cigarro e não voltou. Tem que resolver, tem que, né? Entre aspas, sempre, como eu digo, ninguém tem que nada, mas assim, você tem que resolver os problemas que estão te atrapalhando. No mais, vida que segue. Vai fazer algo de muito bom com a sua vida. E para de querer ficar fazendo justiça na história dos outros. Que quando você veio ao mundo, a história já estava rodando e essas pessoas já tinham muitos anos de idade. Então fique bem pequenininho no seu lugar e vai cuidar do que é seu. E deixe os outros cuidar do que é deles. E para trazer um último caso, que aí esse caso que traz uma questão de poder, né? Que é o caso da Flor de Lis, daquela, acho que é deputada no Rio de Janeiro, né? A ex-deputada Flor de Lis, que ela tinha filhos adotivos, tinha filhos de sangue, acho que é um menino e uma menina, que são filhos de sangue dela, e alguns filhos adotivos. E ela, e assim, para vocês verem o grau, porque um dos filhos adotivos namorou a filha de sangue dela e depois virou marido da Flor de Lis. Então, ela adotou ele como filho e depois se tornou esposa dele. E ex-sogra. E assim, para você ver como isso é voltado ao poder, porque ela tinha relação com todos os filhos adotivos. E além disso, formava grupos de casais
e trocas de casais com todos seus filhos biológicos e adotivos dentro da própria casa. Então você vê que, e no final ela manda matar esse marido dela, que era o filho adotivo mais velho. Então assim, você vê que tem sempre uma intenção por trás. Alguns pode ser por amor, outros podem ser para ser vistos, outros por poder, simplesmente por poder. A capacidade de tornar o outro submisso às suas próprias ordens, de ser dominante. E aí acontece isso. Então, por isso que a gente fala que cada caso é um caso. Não dá para você colocar tudo no mesmo pacote. A gente trouxe 4 casos aqui, pegar esses 4 casos, jogar tudo dentro de um pacote e falar, é tudo a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Não é. Uns por um amor tão incondicional que se confunde. Outro por um amor e por uma lealdade a sistema. Outra para ser vista e outra por poder. São quatro São quatro situações, como a gente fala, são 4 assuntos, está ligado ao assunto, são 4 casos ligados ao assunto, mas com situações diferentes. Então, assim, quando a gente trouxe esses casos, mais por causa da repercussão que teve da André Surak. Mas aqui é para mostrar como o sistema ele envolve e denuncia dentro de uma própria relação entre pai e filho, mãe e filho. Como quando nós ignoramos o que nos pede para ser visto, ele transforma um caos, porque no caos nós prestamos atenção. E muitas vezes não prestamos. Tratamos o caos como alguma coisa qualquer, ignoramos ele e ele se torna pior e pior, até que alguém para e fala: não, temos que fazer alguma coisa. E quando o Robson traz mudar aquilo que te atrapalha é o que te atrapalha. É teu. Aquilo que é teu. Muda o que é teu. Você não vai mudar teu pai. Você não vai mudar tua mãe. Você não vai mudar teu padrasto, madrasta. Você vai mudar quem? Só você. Então, respeitar o destino de cada um deles. Ah, mas é porque meu pai me abandonou e ele tem, eu quero reivindicar porque ele não me pagou pensão, porque você está viva? Está vivo? Continua vivendo? Tá bem? Tá passando necessidade? Não. Então segue tua vida. Segue. Deixa ele com o destino dele. Ele vai ter que, no final, em algum momento, vai ter que ter a reparação. Mas é no tempo dele. Siga a tua vida, faça o teu. Não fique reivindicando. Porque quem reivindica não olha para a vida. Então, assim, são 4 casos. Prestem atenção em cada um desses casos de forma livre, sem julgamento. Olhem por trás. Escutem tudo que nós trouxemos aqui, caso a caso, e não julguem. Só prestem atenção nos sinais que cada caso traz. Até porque quando você entra na posição de julgador, você está se sentindo maior do que o outro, de que você faria diferente, de que você tem mais capacidade disso, daquilo, daquilo outro. E só cada um sabe o motivo pelo qual aquele movimento foi feito e de onde que isso vem. Isto posto, Roger Valduga. Isto posto, digo que um por todos, todos por nenhum rei, porque aqui nós não defendemos bandeiras. Defendemos sim um pai e uma mãe com os seus valores. Valores bons e valores ruins. Os valores bons, tu pega e tu repete. Os valores ruins, tu deixa com eles, porque tu é pequeno demais para carregar problema de gente grande.
Aproveita a vida que o teu pai e a tua mãe te deram e faz com ela o que tu pode fazer de melhor. Viva, prospere, cuide da saúde, espalhe teu conhecimento, como nós estamos aqui, espalhando o pouco do muito que a gente sabe. E é isso aí, pessoal. Até o próximo. Valeu! Valeu.